Fala galera, Mauri6 na área de novo e hoje com um vídeo um pouquinho diferente porque hoje a gente vai estar fazendo unboxing daquele monstrinho que tá ali atrás de mim, do nosso novo Acer Nitro V15 com uma RTX 4050 e não vai ter só unboxing, vai ter testes também, tá tudo pronto aqui para mim gravar os testes, mas primeiro vamos pro unboxing, bora! Bom, vamos lá galera, não achei o meu estilete, então vai um cortador de unha mesmo. Vamos ver o que tem dentro da caixa do monstro. Ó, levei na caixa, tá fechadinho, não tem nada demais, só uma caixa com o logo da Acer aqui, detalhes de envio, coisas normais. Só aqui, assim, assim, aí, bichão. Bom galera, fui pegar as luvas. Por que eu fui pegar as luvas? Vocês já vão entender nesse unboxing por que eu peguei elas, até porque para ficar melhor no vídeo, tá? Então vamos lá. O que vem na caixa? De começo, um isoporzinho, ele tá aqui, e aqui acredito que seja as fontes, né? Deixa eu tentar segurar aqui. Então é isso mesmo, ó. Ele vem cabinho normal, padrão, 3 pinos, normal, e vem a fontezinha dele. Vamos ver a fonte, quantos watts são. Olha lá, entradinha normal de fonte. Deixa eu ver se ele fala aqui quantos watts tem. Aqui, ó. Talvez vocês não consigam ver, mas tá bem aqui embaixo, ó. 135 watts, tá? Talvez vocês não consigam ver, mas tá. Ela é uma fonte de 135 watts, uma fonte boa, forte até. Até porque a placa de vídeo aqui é uma 4050, ela não gasta tanto, não suga tanto. Então vamos deixar aqui de lado. Deixa eu tirar isso daqui. Vou deixar aqui de lado. Então na caixa não vem mais nada. Ah, tem sim. Tem um manual. Manual Nitro V15. Né? Então a gente tem um setup guia. Com a luva, cara. Com a luva é difícil a gente abrir e ver, né? Mas é um manualzinho. Vou deixar aqui do lado. Então agora de fato não temos mais nada. Vamos retirar aqui essa daqui, levinho, leve, tá? Vocês vão entender. Eu tenho um outro aqui da Asus, um ROG Strix, que já tá bem antigo, né? Defasado até, mas me ajuda muito. É um ótimo PC, um notebook. Porém, a placa de vídeo dele já tá velhinha, né? Então por isso que eu resolvi fazer um upgrade e eu já vou mostrar ele. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Deixa eu colocar ele de lado. Temos mais coisas aqui, ó. Mais papelzinho. Vamos ver o que sai desse papel aqui. Ah, licença de uso. Um chinchulinho aqui que eu não consigo entender, mas tem. Aqui, ó, vem um envelope, vamos ver o que é. Aqui, mais um papelzinho de perigo, essas coisas, talvez com bateria. Vamos ver o que é esse envelope aqui? Deixa eu tirar a caixa daqui. Deixa eu deixar o envelope aqui. Bom, galera, consegui abrir aqui. Infelizmente acabei rasgando um pouquinho, porque com a luva, cara, fica muito difícil de abrir as coisas e mexer. Vamos ver o que tinha nesse envelope. Um manual de passaporte, ou seja, um manual de início dos notebooks Acer. Então aqui tem todo o manual, a escritura para depois dar uma olhada. Acer. E aqui também de garantia, certificado de garantia e também de onde você pode arrumar. E o que mais tem aqui? Tem um papelzinho aqui. Ah, são adesivos da Planet 9, T9, Joint Planet T9. Alguma coisa que
provavelmente a gente vai ter, ou tem direito a ter. É isso. Tem mais alguma coisa no envelope? Vamos ver. Tem algo a mais? Não. Mais nada. Envelope, nada, zerado. Então, bora mostrar a criança. Vamos ver. E vem com um paninho protetor. Aqui. Então, aqui tá o nosso Nitro V15 com a 4050, tá? Por que eu tô usando luvas? Porque essa capa dele aqui, vocês vão ver que ela é bem brilhosa e ela deixa a marca de dedo muito fácil. Então, pro vídeo não fica até legal. É por isso que eu tô usando luvas. E vamos aproveitar para ver o que já tem. Peraí que tem uma proteçãozinha aqui. Deixa eu tirar. Uma proteçãozinha do teclado da tela. E vamos ver o que tem aqui. Ele é bem mais leve que o meu que eu tenho. Só que um pouquinho mais pesado. Eu tenho um Dell de trabalho aqui que é bem mais leve. Mas, cara, é um peso aceitável. Ele deve ter aqui uns 2 kg, nem isso. Então é um peso aceitável. E o que a gente tem? De um lado, ele tem uma porta USB 3.0. Um plug P2 para fone e microfone. Na verdade seria um P3, né, que fala, né? Aqui, só uma entradinha para cadeado. Aqui atrás seria a saída de ar dele. E desse lado, o que a gente tem? As duas entradas USB 3.0. Uma entrada tipo C Thunderbolt. Isso aqui é muito bom, que no futuro eu posso até ligar uma placa de vídeo externa. Um HDMI, porta de Ethernet e entrada para fonte. Atrás dele dá para ver as furações de ventoinha, bastante furação, isso é legal, que dá a entender que ele vai ter uma boa dissipação de ar. Aqui atrás mais detalhes dele. E é isso. Esse é o notebook Asus Nitro 15 Acer Roser por dentro. Então, por dentro a gente tem Intel Core i5, uma RTX 4050. Aqui alguns detalhes falando dele, né? Sobre o Nitro V5, ou seja, duas PCI Express que eu posso colocar, DDR5, Dual Fan, Full HD 165 Hz, não sei se vocês conseguem ver aí. Eu vou aproveitar, eu vou iniciar ele pela primeira vez aqui, mas só iniciar de fato porque assim ele vem com Linux instalado, então eu quero instalar o Windows, quero fazer testes, mas como o primeiro unboxing, eu vou estar iniciando aqui com vocês a primeira vez ele. Vamos ver se tem bateria, né? É isso mesmo, gente. Primeira vez que vai ligar, eu tive que ligar na fonte, tá? Então ele vem sem bateria mesmo, tá? Pelo menos o meu vem sem bateria. Talvez tenha outros que venham com uma bateria já meio carregada e ligue de primeira. Então tá iniciando, então o que a gente vê de começo? Tecladinho retroiluminado laranjado, uma cor bonita. E aqui, deixa ele iniciar agora. Primeiro que ele tá reconhecendo, acredito que reconhecendo todos o hardware, né? Todo o hardware dele, agora iniciou. Agora foi. Então ele vai iniciar com o sistema operacional Linux. A tela dele bem bonitona, hein? Ela não tem 100% do RGB, né? Mas ela tem uma, se não me engano, 60%, eu vou confirmar isso, de RGB, então é uma tela boa. É uma tela Full HD, tem uma taxa de atualização ótima também. Um ótimo notebook mais de entrada, né? Porque de entrada você tem a versão dele 3050. Então eu acredito que essa aqui já vai suprir as minhas necessidades, o que eu preciso, e também poder trazer mais vídeos para os canais, porque eu estava muito preso a consoles, né? Infelizmente meu outro computador não tem tanta potência assim, então os jogos mais atuais eu não conseguia rodar, né? Bom, galera, aqui é o notebook iniciado, já iniciou com o Linux aqui, bonitinho. Eu vou estar atualizando para o Windows, claro, né? Porque para jogos não funciona legal o Linux. O que eu posso dizer? A tela tá bem bonita, as cores estão bem vibrantes. A parte do touchpad aqui me parece ser um touchpad muito bom, melhor do que o da Asus que eu tenho. E teclado também gostoso de digitar,
não vi nenhum problema, bem gostoso. Tem o teclado numérico, é uma tela de bom tamanho também. E agora partiu instalar o Windows e partiu os testes, tá? E aí eu vou estar passando no final os testes e comparativo com o meu outro notebook que vocês vão ver também. Beleza? Vamos lá. Galera, aproveitando que eu estou abrindo para fazer um upgrade aqui, então para mostrar, ele já vem com SSD NVMe 2 de 512 GB, tá? Eu vou colocar um outro aqui. Ele vem com um slot de pente DDR5, ele vem com um slot não, ele vem com dois slots, né? Vamos falar certo. E com um pente DDR5 de 16 GB, e sim, já é dual channel, tá? As DDR5, elas já conseguem fazer dual channel em um slot só, tá? Aqui a gente tem os heat pipe deles para troca de calor. Então aqui tá o processador, aqui tá a placa de vídeo, aqui tá as duas fãs, então plaquinha de rede, plaquinha e flat USB. A bateria dele não é muito grande, ó, é pequena até, ó, comparado à minha mão, ela é pequena. É isso, esse seria ele aberto, duas caixinhas de som. E é isso. Então galera, voltando aqui mais uma vez, agora vocês acabaram de ver o unboxing da máquina, acabaram de ver como que é o hardware, né, por dentro dela montado, e aqui a gente já está na tela dela com o Windows formatadinha, com alguns jogos já instalados, e de cara um gerenciador de tarefas aberto, que é para mostrar para vocês a questão do uso da CPU, a questão da memória, a questão do placa de vídeo, e trazer também um pouco mais de dados técnicos da máquina, né. Inclusive, esses jogos que estão aqui no fundo, se vocês quiserem outros tipos de jogos, testes de outros jogos, exemplo, eu quero um teste do jogo com Starfield com essa máquina. Beleza, eu faço o vídeo à parte e trago esse vídeo para vocês, só deixar no comentário aí e pedir quais jogos vocês querem, eu faço um compilado de jogos e trago os testes para vocês, tá? Então, pra gente não deixar o vídeo muito longo, vamos para a parte aqui. Gerenciador de tarefas, o que que eu tenho? Eu tenho uma CPU, com um Intel Core i5 de 13ª geração, um i5 13420H, com 8 núcleos e 12 threads, tá? Não tive problema de performance até o momento, não tive problema de edição de vídeo até o momento, edição de foto também até o momento. Acredito que edição 3D e render também não vai ter tantos problemas, apesar de eu não mexer com isso, mas acredito que seja uma máquina boa para isso, tá? Aqui a gente tem uma memória que nem eu mostrei no videozinho de hardware, uma memória de 16 GB já instalada, ela já funciona em dual channel com uma velocidade de 5200, tá, megas por segundo. Um SSD que já vinha com ele de 512 GB. Opa, tô mostrando o SSD errado. Um SSD que já vinha com ele de 512 GB. Esse SSD, se eu não me engano, ele é um Gen 2, tá? Um Gen 2 ou um Gen 3. O que isso quer dizer? Que a geração dele ou é 2 ou é 3. E a velocidade de leitura e de escritura dele deve ser por volta de 2000 a 3000 no máximo, tá? Por quê? Porque eu notei que ele é um pouquinho mais lento comparado ao upgrade que eu fiz. Eu coloquei aqui um SSD de 1TB e recomendo a todos que comprar esse equipamento colocar um SSD de pelo menos 1TB. Por que que eu falo isso? Não é por questão de luxo e nem nada. É porque, cara, os jogos de hoje em dia estão muito pesados. Muito pesados, porque mal otimizado, mais pesado, mais gigas ocupa de HD. Então, pô, todos esses jogos que eu instalei aqui deu praticamente, foi quase todo o SSD da máquina e mais um tanto de SSD de 1TB que eu tenho aqui. Então eu adicionei um SSD de 1TB da Necta, desculpa, de 1TB de quarta geração, 5000 de leitura e 6000 de gravação. Não precisa, se vocês for fazer um upgrade, não precisa ser um SSD desse. Esse tipo de SSD ele é mais caro porque ele também funciona na criança que está ali atrás, no PS5. Então ele funciona no PS5, por conta disso ele tem maior velocidade, maior gravação e por isso que ele é um pouquinho mais caro. Então não vale a pena gastar tanto assim se for no computador. Vocês podem muito bem pegar um Gen 3, um Gen 2 talvez também. É porque infelizmente eu tinha esse SSD aqui barato e eu estou utilizando. Então esse foi o upgrade que eu fiz, um upgrade de SSD. Não mexi em mais nada. Então aqui a gente tem as duas GPUs, né? Então tem a GPU da Intel, que é do processador, mas que quase não utiliza, e tem a GPU que essa sim utiliza, que é a RTX 4050, tá? Então
Aqui eu já mostrei o gerenciador de tarefas. Para quem quiser, eu deixei também aqui, e se vocês quiserem você pode dar um pause aí no vídeo e ver. Eu deixei aqui as informações, o resumo do sistema, onde a gente mostra o modelo do equipamento, o fabricante. Tem um resuminho aqui, o tanto de memória que está sendo utilizado, tá? E se vocês quiserem, só dar um pausa e fazer um check, tá? Outra coisa legal que eu achei nesse equipamento, aqui em cima vocês estão vendo que tá um FPS, um GPU. Esse cara aqui é da Nvidia, tá? Eu acabei adicionando porque eu notei que em alguns jogos, principalmente Cyberpunk, ele não tá mostrando tudo que eu preciso de informação que tem no MSI Afterburner, que é o programa que eu uso para fazer medições de FPS, fazer o uso de memória, GPU e tudo mais, que é o que a gente vai usar para ver. Então eu acabei deixando esse cara aqui junto também, tá? O que ele vem? Quando a gente instala o Windows, é essencial, além de todos os drives, tudo que a gente for instalar esse carinha aqui, que é um programinha da própria Ace, que é o NitroSense, tá? O que esse programa faz? Ele tem alguns cenários, tá? Então vamos supor, eu vou utilizar para trabalhar, mas também talvez eu vá jogar um pouquinho. Então a gente deixaria ele no modo equilibrado. Pô, não, eu não vou jogar, só vou editar texto aqui, vou acessar, vou navegar na internet, uma coisa bem antiga, mas vou acessar a internet, vou mexer, vou ver vídeo. Tem o modo silencioso, e o silencioso é silencioso mesmo. Ele é bem clean, não tem barulho, não tem nada. E temos o modo de desempenho, que aí a brincadeira começa a ficar power. Realmente ele fica com desempenho muito melhor, porém a ventoinha dele vai a milhão. Ela faz barulho, ela faz bastante barulho, vocês vão ver. Eu senti esse impacto porque assim, eu imaginava que ele fosse fazer pouco barulho em questão ao meu Asus. Eu tenho um Asus aqui Strix com um Core i7 de 7ª geração e uma 1050 Ti, e ele faz barulho, só que esse aqui ganhou. Esse aqui faz mais barulho que ele. Não me incomoda tanto porque eu uso fone e na hora do jogo tô utilizando, não aparece tanto som. Pode ser que algumas pessoas incomodem, tá? Mas já avisando, ele sim, ele faz um barulhinho, parece até um carro de Fórmula 1 acelerando quando ele resolve esquentar. Mas, então, de essencial, sempre instalar o NitroSense, tá? Então eu já deixei ele aqui no perfil cenário jogos, já deixei no modo de desempenho. Por quê? Porque a gente vai testar as crianças. E chega de enrolação, bora começar os testes. Então vamos começar o teste aqui com Cyberpunk. Começar a brincadeira. Eu já tinha feito um teste anteriormente. Eu fiz umas modificações de gráfico porque eu quero mostrar o que tá padrão hoje, com que até onde a gente pode chegar com essa máquina, tá? Deixa ele carregar aqui o primeiro, a introdução. Então aqui a gente está no menu, né, do Cyberpunk. No vídeo eu deixei em 1920 por 1080, que é a resolução do notebook. Eu estou usando janela sem borda, tá? Porque eu não sei por que diabos o Cyberpunk, quando eu coloco em tela cheia, ele simplesmente apaga qualquer informação que a gente esteja vendo aí na tela de GPU, MSI e FPS. Ele consegue apagar tudo. Então não sei por que. Gráfico, tá? O que eu fiz? Uma brincadeira aqui, eu deixei Steam Deck. Eu deixei a pré-definição rápida de Steam Deck. Eu quero ver como ele funciona com as configurações e gráficos que seria para um Steam Deck, tá? Então a gente vai ver a questões de FPS. Eu só vou alterar essa cor, que esse vermelho aqui não tá muito legal. Bom, galera, estamos aqui no Cyberpunk com as configurações que seria no Steam Deck, as configurações gráficas, tá? Então a gente está batendo aí os seus 100 FPS, fácil. O mínimo que eu tô vendo aí de 95, 94 talvez. Opa! Deixa eu alternar a câmera aqui, ó. Botar na visão de dentro. Ó, chegou 85 agora porque eu acho que a gente chegou na cidade, né? Deixa eu desligar. Pronto, quis esperar o menininho falar ali. E esse seria o Cyberpunk rodando numa configuração gráfica de Steam Deck. Hoje eu não mexi em nada, tá? Eu só coloquei ali na configuração inicial de Steam Deck e bora lá
pra ver como é que ficava. É isso, cara, mega jogável, tranquilão. Lembrando, eu tô com a fonte conectada. Não sei se faz diferença. No meu Asus antigo faz diferença a fonte conectada ou não. Aqui eu não sei, então vamos ver aqui. A GPU tá batendo seus 60 graus ali. Voltagem tá utilizando 60 volts. Tá tranquilo. Memória tá utilizando 5 GB de memória. Tá quase batendo o limite, que é 6, né? Dele. CPU 60% de utilização. Não, desculpa, 62 graus de temperatura e 97% de utilização, né? Memória RAM tá usando seus 15 GB, tá usando bastante, hein? Bom, Cyberpunk, né? Ele usa bastante. E o FPS ali, o mínimo que eu vi mesmo foi 85, aquela hora que bateu, que a gente tava vendo a cidade ou algo do tipo. É isso, vamos alterar os gráficos agora, vamos ver até onde eu consigo chegar graficamente para deixar um jogo aceitável, pelo menos no mínimo 60 FPS. Bora lá. Bom, galera, voltando aqui, consegui deixar uma configuração bem legal, bem massa. Vocês veem a diferença gráfica aí, tá? Deu um salto grande. Não sei se vocês vão notar tanto no YouTube, tá? Porque o YouTube, infelizmente, ele diminui muito a qualidade de vídeo, apesar que eu vou tentar upar na qualidade maior que eu conseguir. E aqui eu fiz algumas modificações, inclusive o Ray Tracing entrou em peso. Então algumas coisas eu alterei e vou mostrar aqui para vocês, tá? Então em gráficos, o que a gente fez? Ele está personalizado. Eu tô com DLSS Super Resolution. Modelo Transform porque é o modelo para as 40, para séries 40 e diante. Esse é um novo recurso de DLSS da NVIDIA. O DLSS eu deixei em modo qualidade. Frame Generation ativo. Traçado de raios eu desativei todos esses caras aqui. Densidade de multidão alta. Campo de visão aumentei um pouquinho. A única coisa que eu desativei aqui foi o grande filme, que eu não gosto muito, é por gosto. A vinheta e o desfoque de movimento. São coisas que eu não gosto no jogo, mas vocês podem ativar normal, que não vai fazer diferença nenhuma no desempenho. E o resto tudo eu deixei ligado e tudo no alto, tá? Tem algumas coisas que eu poderia deixar no ultra? Tem, mas eu quis deixar um FPS maior ainda, tá? Em vez de 60 a gente tá conseguindo bater aí em torno de... Ó, agora deu uma quedinha. 74%, 70 frames, 77 bateu. Então a gente tá numa média aí de 70, 65 que eu vi. Ali deu uma... Tem que ter alguém para falar, né, junto com o jogo. Bom, voltando aqui, né, depois da ligação do jogo. Então a gente tá rodando aqui, ó, agora 80. Ou seja, a gente não... Ixi, começou a tirar. A gente não chega a diminuir de 60. Ou seja, o desempenho está muito bom. Tá conseguindo rodar tranquilamente o Cyberpunk, inclusive nos gráficos muito grandes, em alta aí, como vocês viram. Tá bem tranquilo, o jogo tá fluido. Aqui eu tô com o controle, tá? Mas tô com o mouse e teclado também tá aqui, se eu quiser. Vou jogar uma granada aqui. Ó, não teve queda de FPS. Então assim, se vocês têm dúvida sobre a qualidade da RTX 4050, se ela tem capacidade, se ela suporta, cara, tá aqui. A prova tá aí pra vocês. Ó, 80 FPS, mas muito fluido, não tô tendo queda de frame, não tô tendo travamentos. É muito ruim com o jogo FPS, com o jogo com controle é difícil. Isso aqui eu tô causando um caos aqui porque é pra mostrar pra vocês que tá jogável, tá tranquilo. É um jogo que vai rodar super bem na RTX 4050. E agora bora pro próximo jogo. Bom, galera, voltando aqui, mais um jogo. E agora nada mais nada menos que o nosso querido Forza Horizon 5. Rodando aqui tranquilamente. Ó, já deu pane no nosso MSI Afterburner. Não sei o que está acontecendo com o aplicativo.
Ele, em vez de estar mostrando... Ui, até bati. Ele, em vez de estar mostrando o FPS, a mínima, a média, ele não está calculando. Mas vamos lá, não tem problema. A gente tem do lado ali da Steam. Então o que eu consegui aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que ele tá rodando a 60, 59. Mas, cara, tá se mantendo no 60, né? Na taxa de quadro 60. E eu só tô batendo aqui porque eu só tô lendo. E aí, como que tá as configurações dele? Cara, esse aqui não teve nem o que eu querer fazer assim. Ah, vamos fazer uma configuração pra brincar, né? Que nem no Cyberpunk. Porque eu sei que eu tenho uma máquina boa pra rodar isso. Então, aqui a gente tá com resolução Full HD, 60 frames, que é a taxa de quadro da minha placa de captura, tanto é que até parece que não tem nenhum monitor detectado, porque é a placa de captura. Aqui eu não mexi nada, eu não coloquei nenhum anti-aliasing, não coloquei nenhum desses sistemas de escalonamento, tá? Não tem nada, não mexi em nada, somente em gráfico. E o gráfico ele já está no modo pré-definido Ultra, eu não alterei nada, eu só deixei no modo que ele aconselhou, que é o modo Ultra, e pra mim ficou lindo demais de jogar esse jogo. Tá perfeito desse jeito, tá rodando bem, tá se mantendo uma taxa de frames muito sem muitas quedas, né? Sem taxas de quedas nem nada, nem ai, quase que eu fiz caca, e nem threads eu tô vendo na tela. Ou seja, o que são threads, né? São aquelas linhas que aparecem às vezes quando o FPS está tendo muita queda, tá? Então aqui a gente tá com uma 58 graus de GPU, tá numa temperatura ótima, 88% de uso da GPU, ou seja, não está usando tanto a GPU, mas por conta da resolução. Se eu tivesse uma resolução 4K, com certeza estaria usando 100% a GPU. CPU está se mantendo 60 graus também, tá bem tranquilo. 80%, 83%, chegou a 90% vai de uso de CPU, mas também tá bem tranquilo. Memória RAM ali tá usando bastante também, 15 GB. Memória de placa de vídeo também tá utilizando quase a máxima toda dos seus 6 GB que ela tem, né, de VRAM. Mas assim, o jogo tá perfeito, tá rodando legal, dá para jogar tranquilamente. Vocês viram, eu tô no modo Ultra e dá pra melhorar. Vocês podem, se vocês quiserem, dá pra mexer muito nos gráficos ali e deixar e tranquilamente botar esse jogo para rodar a 165 Hz, que é o que a tela do notebook vem de escala, né? Ela vem com uma tela, o notebook vem com uma tela de 165 Hz, então vocês conseguem com esse jogo facilmente chegar a isso ou até mais. Tá? Se você diminuir o gráfico, mexer em algumas coisas, e não é muita coisa não, é mexer em pouca coisa, você consegue diminuir tranquilamente. Deixa eu até pegar uma corridinha aqui para ver como que fica numa corrida. Bom, entrando numa corrida eu consegui fazer pelo menos voltar ali a medição de mínima, média e máxima. Embaixo a gente tem o frame time, né? Então você vê que não tem muita oscilação do gráfico. Ó, uma corridinha de rua. Bateu uma mínima de 28, mas eu acredito muito que é ali na parte de introdução. Ó, aqui é uma boa corrida, cara. Uma corrida de noite, tá usando bastante Ray Tracing. Tem neblina, que isso pesa também bastante. Tem bastante carro aqui. Tá, cara, fluido, absurdamente fluindo, como se tivesse num Xbox da vida. Para mais, né? Porque com certeza ele tá rodando aqui num gráfico, vamos dizer, de um Series X. Ó, não sei se o Series X roda tudo no Ultra assim, mas tá rodando praticamente como se estivesse no, e eu perdi o checkpoint. Não quero voltar muito, que é só para não... A intenção não é ganhar a corrida, a intenção é mostrar como tá o gameplay. Rodando super mega bem. Média então de 58 frames FPS, né? Batemos a máxima de 61. E é como eu disse, cara, se você diminuir bastante não, diminuir pouca coisa. Tô até falando isso, se você diminuir pouca coisa nesse jogo de gráfico, você consegue bater os seus 120, 160. E se diminuir bastante, aí sim chegar até 200 FPS tranquilamente. Então, visãozinha de dentro,
só para mostrar como tá rodando aqui, bonitinho. Ah, eu perdi. E tá aí, galera. Esse é o Forza rodando aí com a sua média de 57, 56 frames, FPS e máximo de 61, com tudo no Ultra. E bora para mais um jogo. Bom, galera, aqui retornando com mais um jogo para vocês, agora com God of War Ragnarok. Eu não sei porque o God of War Ragnarok tá com algum BO aqui de modo tela cheia. Quando eu coloco o modo tela cheia, ele volta para, ele fica uma resolução de 720p. E aí eu preferi deixar no modo janela e ele deixou essa resolução aqui Full HD louca, que só ele entende, mas tá aqui. E aí o que a gente fez? Então a gente está com geração de quadros DLSS no modo qualidade e pré-definição alta, tá? Por quê? Porque eu quero ter o máximo de FPS sem perder muita qualidade no God of War, porque eu acho um jogo muito bem feito artisticamente. Então eu acho que se eu diminuir isso aqui para uma média vai ficar um pouquinho feio. E também não tem necessidade, a máquina aguenta, ela aguenta rodar no Ultra. Se eu quiser eu posso deixar no Ultra, ele vai se manter numa média de 52, 54 FPS. Isso no modo qualidade, eu posso pôr até no Ultra desempenho, ele vai aumentar mais. Mas eu achei essa configuração aqui bacana. E eu tô bem numa parte de uma cena que tem bastante coisa acontecendo, bastante películas, não é películas, mas partículas aparecendo no jogo. Então, vamos aproveitar, vamos ver como é que ele tá rodando aqui. Ah, eu tô jogando com o controle do Xbox, tá? Então tá aí, cara, o jogo tá rodando lisinho, perfeito, qualidade alta, Full HD. Esse jogo é tão bom que eu fico até na parte de desempenho que a gente deveria estar falando, eu fico até quieto, curtindo o jogo. Mas aí é o God of War Ragnarok rodando numa média de 55 FPS, mínima de 43 que eu bati e máxima de 63. Dá para chegar mais, como eu disse, diminuindo os gráficos, ou dá para ter um pouquinho menos e tendo mais qualidade colocando no Ultra. Ou seja, dá para brincar bastante. Realmente essa aqui é uma placa de vídeo que assim, eu não considero de entrada, mas é uma placa de vídeo intermediária hoje. Até porque de entrada seria a 3050, eu acredito, tá? Mas é isso, gente. Esse aqui é o God of War e bora para o teste do nosso último jogo. E aí, como eu disse, se vocês quiserem mais e mais jogos que eu possa trazer e testar com essa configuração aqui e essa máquina, vocês deixam aí no comentário que eu trago, tá? Então, bora para mais um jogo. Bom, galera, nosso próximo jogo aqui é o GTA V. É o último jogo, na verdade, dessa lista que a gente vai testar. Porém, como eu falei, né? Se vocês quiserem outros jogos, é só deixar aí nos comentários. E o GTA V, assim, eu só vou testar para realmente mostrar que tá rodando bem. Tá rodando a nova versão do GTA, com Ray Tracing, tudo bonitinho. Mas numa qualidade gráfica absurda. E vocês vão ver que realmente essa placa de vídeo é muito boa. Bom, galera, estamos aqui. Eu vim direto primeiro pro modo online, porque eu quero mostrar os dois modos, né? Tanto o online quanto o modo história, para vocês verem como é que ele tá rodando. Não quero, não vou atender. Para vocês verem como o GTA tá rodando de fato, né? Às vezes tem muito review que só mostra o GTA modo história, e o modo história do GTA ele é um pouquinho mais leve do que o modo online, né? Então entrei aqui direto no modo online para mostrar para vocês como é que tá o desempenho. E assim, tá lindo, né? Vamos lá, o jogo tá perfeito.
Mas vamos ver, vou mostrar as configurações aqui para vocês. Bom, aqui nos gráficos, o que a gente tem? A gente tem tá em tela cheia sem borda, 1080p, sem limite de quadros, NVIDIA Reflex ativado, Ray Tracing ativado, sombras com Ray Tracing alta, reflexo com Ray Tracing alta resolução ligado, iluminação global alta, oclusão do ambiente que pesa bastante está em alta, qualidade de cenas e Ray Tracing também está em alta. E aqui a gente está usando DLSS no modo qualidade, gerador de quadro DLSS, nitidez está quase no máximo e o resto tudo aqui ou está muito alta ou aqui até pode deixar isso aqui mais, hein? Até ativar aqui. Ah, mas daí tem que iniciar. Bom, pode deixar normal. Esse aqui não pesa tanto. Esse aqui tá em placas gráficas, você pode deixar alto. Em outras placas mais gráficas mais fraquinhas, né? E a qualidade tudo, praticamente tudo em alta ou ativo. Aqui eu não mexi. Então a gente está rodando realmente o GTA V com uma qualidade absurda. Está usando 4 GB de memória só, com Ray Tracing no talo. E aí, vamos pegar aqui, vamos pegar esse cara aqui, ó, que é bem espelhado. Vamos pegar ele. Vamos ver como é que tá na cidade. E a gente tá batendo ali, vocês estão vendo, 100 FPS, né? A mínima foi 30, acredito que em algum momento de carregamento. Ó, aqui, não quero te atender, Lester. Aqui fora já tem uma quedinha, a gente tá batendo 70, chegou a 60 ali. Mas até agora, aqui fora, eu não percebi quedas assim de chegar a 50 ou até menos. Porém, né, a gente tá numa área que é um pouquinho mais de vegetação, mais verde. Vamos pra cidade, né? Vamos ver como é que tá rodando na cidade, que tem maior densidade de pessoas, maior densidade de reflexo e tudo mais. E luz, né? Bom, galera, aqui ó, estamos na cidade, mantendo seus 70 FPS ali, tranquilão, média de 65, máximo de 200, mas isso aí com certeza foi em algum carregamento. Vou até dar um reset aqui, ó, pronto, para tirar aqueles 200. Ai meu Deus, botei. E a gente está na cidade, eu vou entrar aqui na minha garagem, pegar algum carro. Nossa, mas pousou que é uma beleza. Vamos pegar um carro para sair na rua mesmo, pra ver como é que tá, né? A qualidade. Então bora, estamos na cidade aqui, andando com o nosso carrinho de Fórmula 1 para ver os gráficos. E é legal que tá de noite, que trabalha bastante o Ray Tracing, iluminação, pesa mais na placa de vídeo. E cara, tá rodando lindamente, perfeito. Esse jogo roda facilmente numa resolução 4K a 60 aqui com a 4050, claro, né, fazendo algumas modificações de gráficos, mas ele roda perfeitamente fácil em 4K, tá? E eu coloquei em modo online, não vou pra lá porque tu vi que tem gente se matando lá. Então... ai caraca, meu carrinho. Tá muito, é incrível, né? GTA V ele tem 2013, 2023, 10, 11, 13 anos já. 13 anos de GTA vai fazer, né? E continua sendo um jogo incrível graficamente. Claro, né? Tem algumas coisas que são limitadas para ele em comparação aos novos jogos, mas continua um jogo super jogável, fácil. Incrível, né? Graficamente. Imagina como vai ser o 6. Acabou de me... Pô, mas aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Eu nem vi que tinha alguém andando ali. Bom, mas é isso, gente. Aqui no modo online, o jogo tá rodando aí perfeito. Agora que bateu a casa dos 60, 57. Mas a média ali 76, né? Vamos pegar a média. E agora vamos para o modo história para ver como ele se comporta no modo história. Aqui no modo história a gente está no comecinho do jogo, né?
Então aqui o FPS aumenta muito mais. Então a gente tá falando aí de uma média de 119. Não teve queda. No estouro do cofre não vi queda de frame. Tá rodando muito bem, lindamente. Bom, galera, nessa parte aqui eu preferi cortar e vir para essa parte que mostra muito bem a placa de vídeo trabalhando. Tem um ray tracing foda, tem questões de partículas. A gente está fugindo, ou seja, acelerando mais o carregamento do jogo. Então, tá muito top. Achei que dá pra quebrar. Sempre quis fazer isso. Sempre esquecia. Vamos lá. Bora. Mas é isso, galera. Esse é o GTA V rodando aqui na RTX 4050. E ainda falta mais um teste. Dessa vez não é de jogo, mas sim de desempenho. Principalmente para quem quer trabalhar com edição utilizando essa máquina. Então, bora pro nosso último teste de desempenho agora. Bora. Então aqui, pessoal, vamos fazer um teste aqui rapidinho no nosso Cinebench. Vamos ver quanto que ele bate com o teste multicore e single core. Para quem quer brincar com essa máquina para edição, principalmente eu que também vou utilizar para edição, até porque para editar e postar os vídeos no YouTube eu utilizo bastante ela. Então tá aí todos os 12 threads dele do processador trabalhando a milhão em conjunto aí com a placa de vídeo. E vamos ver a pontuação final, quanto que vai dar. Aqui chegando no finalzinho do render, vamos ver. A pontuação dele foi de 6.875, para quem quiser saber aí e quiser dar uma pesquisadinha depois em comparação aos outros processadores. Não demorou muito, foi bem rapidinho aqui o render dele. É isso, essa é a pontuação. Essa é a pontuação dele no Cinebench. Vocês viram aí também a questão de qualidade dele para rodar os jogos. Rodou muito bem. Não considerações finais, né? Não considero um notebook de entrada e sim um notebook intermediário, vamos dizer premium, tá? De entrada seria a versão dele. Eu não sei se era Nitro 15 ou Nitro 5, que já vem com uma 3050, uma placa boa também, mas seria essa de entrada. Eu acredito que esse aqui estaria mais para o intermediário. É uma máquina boa para pelo menos uns 3, 4 anos aí, você conseguir rodar qualquer jogos que chegar agora do mercado, tranquilamente. É uma placa muito boa para edição de vídeo, uma placa muito boa para edição de foto. Acredito que também é uma placa muito boa para edição e renders em 3D. Né? A gente está falando no caso de AutoCAD e algo mais. E espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas também para poder mostrar a capacidade do equipamento, mostrar como ele se sai nos testes nos jogos. E se vocês quiserem mais testes como esse, se quiserem que eu teste em outros tipos de jogos ou programas, vocês também podem mandar para mim aí nos comentários que eu vou fazer para vocês, tá? E para quem gostou, não esquece de deixar um like. Quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para ver vídeos mais vídeos como esse. E obrigado mais uma vez, Mod6 falando, Mod6 vazando. Fui!